entrevistado. Mauro, como você analisa o comportamento do torcedor hoje nos estádios? Você considera que a gourmetização já nos atingiu? Sim, já atingiu e de forma muito forte, né? Não só com os novos estádios que estimulam um comportamento mais de plateia, mas também por uma série de proibições, especialmente em São Paulo, né? Não se pode fazer nada, não tem bandeira, não tem bateria, não pode ter papel picado, não pode entrar nem com livro num estádio de futebol, que é um absurdo, não pode, o que eles chamam de sinalizador, que na verdade são piscas, né? Meros fogos de artifício de festa junina que criança de 5 anos brinca com aquilo, faz uma luzinha ali, mais nada, e as pessoas confundem isso com aquele sinalizador marítimo naval lá que matou lá o menino na Bolívia, que é uma coisa completamente diferente. Então, assim, são muitas proibições, muitas restrições, e isso tem afetado bastante o comportamento das pessoas e afeta muito a atmosfera do estádio, né? O estádio de futebol, cada vez menos é uma experiência legal, assim, um jogo de futebol, cada vez mais monótona, mais sem graça, né? E isso acho que é um caminho bem perigoso, né? No médio e longo prazo. E, por exemplo, a última medida que eles tomaram aqui em São Paulo foi a torcida única. Você é totalmente desfavorável. Inclusive eu participei no ano passado de uma audiência pública lá na Assembleia Legislativa sobre esse tema, torcida única. Lá estava a Polícia Militar, deputados, Ministério Público, delegada que trata dessa questão das torcidas, enfim, várias autoridades, né, como se diz, e nenhum representante dos clubes de São Paulo. Os caras simplesmente não mandaram ninguém. Os presidentes não foram, nem mandaram alguém que pudesse representá-los. Estava lá a gente representando, inclusive, a dona CBF. E discutimos muito sobre isso, mas no final eles mantiveram a postura. Eu acho que nem houve uma reflexão muito profunda com relação a isso. A torcida única é uma aberração, né? É algo que já foi testado em vários países sem sucesso. Agora, por exemplo, isso acontece lá na Argentina, em todos os jogos, e aos poucos está sendo revertido, e já começaram a fazer o caminho de volta, permitindo torcida visitante em algumas partidas, porque viram também que isso não adiantou nada. Você, na verdade, não resolve o problema, né? Você só vai sufocando o futebol, porque uma das coisas mais chatas num jogo de futebol, você está num estádio, você não tem um torcedor adversário para tirar um sarro dele quando seu time vence ou faz um gol, e o contrário também não tem que existir. É algo que, como eu digo, são os coveiros do futebol, né? São os caras que estão matando o futebol pouco a pouco. É uma medida paliativa que funciona para parte da sociedade, que se ilude com isso, né? As pessoas não acompanham o problema, não entendem essas questões assim com muita profundidade, então elas imaginam que as autoridades estão fazendo algo realmente válido e eficaz. Até o dia em que alguma confusão, algo assim, digamos, de grande repercussão ou grave aconteça, apesar da torcida única, as pessoas vão parar para pensar que isso não é solução nenhuma, é colocar um band-aid numa fratura exposta, não vai resolver. E você poderia dar um pouco mais de detalhes sobre o que foi discutido nessa reunião, o Ministério Público, a polícia? Bem, os defensores da torcida única, que são o promotor do Ministério Público, a Polícia Militar, alegam que a violência diminuiu e tudo mais, mas são dados, assim, como diria o Lúcio de Castro, sobre tortura, os números dizem o que você bem entende. E são números que não são conclusivos. E até eu questionei no dia, eu fiz uma apresentação, mostrei exemplos de que a torcida única não resolve, inclusive com várias brigas que aconteceram no Brasil em jogos de torcida única, ou, por exemplo, briga num jogo Goiás-Atlético Paranaense entre torcedores do Goiás, ou seja, não foi a presença de algumas centenas de torcedores do time paranaense que fez a confusão acontecer em Goiânia naquela oportunidade. Briga de Goiás e Vila Nova, torcida única do Vila Nova brigando entre si, a torcida do Vila. Na Argentina o que acontece? Tem muitas brigas dentro das torcidas, das barras, né? E geralmente brigas pelo poder, né? Brigas de grupos de rivais de uma torcida, de uma barra, que querem ter o poder sobre ela, né? E acabam até se matando. Já teve assassinato, tudo. A torcida do River Plate, por exemplo, os borrachos del Tablón. Então, a gente contra-argumentou mostrando, mas outros 2 colegas que estavam lá, jornalistas, o Menon, do blog do Menon do UOL, o Rodrigo Vessone, que era do Lance, hoje está no site Meu Timão, e a gente argumentou, mostrou, com cada um com seus argumentos, com alguns dados, que a torcida única ela não funciona, ela é só um paliativo. E até eu fiz um desafio, qual autoridade seria capaz de assegurar que num clássico paulista, por exemplo, né, já que falamos de São Paulo, onde essa bizarrice impera, vigora, alguém possa assegurar que não vai sair nenhuma confusão, porque uma torcida não poderá ir para o estádio.
Até hoje não aconteceu, mas basta que um pequeno grupo de torcedores resolva se organizar para armar emboscadas pela cidade, que isso vai acontecer. Então, se não digo nem uma torcida inteira, mas todas as grandes torcidas organizadas têm os seus núcleos, né, por regiões da cidade, cidades vizinhas. Isso acontece no Brasil todo. Até alguns são até denominados. No Rio até isso é mais comum. No Rio de Janeiro tem torcida que tem o pelotão, comando, família, que são formas de você identificar, né, os grupos em diferentes regiões da região metropolitana, até de outras cidades e estados. Então basta que num jogo, sei lá, Corinthians e Palmeiras, o jogo pode ser em Itaquera, só tem torcida do Corinthians. Se um grupo de palmeirenses resolver arrumar confusão, ele vai se posicionar em alguns pontos da cidade, sabendo onde vão passar os torcedores rivais, e começa a ter confusão, começa a ter briga. Pode ser na rua, pode ser no metrô, pode ser num ponto de ônibus, qualquer lugar. E se essas brigas acontecerem por toda a cidade, o que as autoridades vão fazer? Então assim não adianta nada, continua nas mãos de grupos de torcedores que eventualmente queiram brigar, o poder de fazê-lo, porque a torcida única não resolve. Enquanto não acontecer uma coisa assim, eles vão continuar achando que isso é a solução, mas na verdade não é. Como no passado, a proibição das organizadas foi uma medida absolutamente inócua. Você joga os grupos num anonimato, fica mais difícil identificar quem fez o quê, porque você não sabe quem é. Você até pode saber quem é, mas não tem como provar. Mas não o indivíduo. Exato, então com isso... As agremiações até ressurgiram, né, com outros nomes. Sim, é uma grande falácia, né? Você já proibiu tal torcida, o cara faz um outro CNPJ, muda um detalhe do nome e segue existindo. Exato. Então, assim, essas medidas elas são totalmente inócuas, elas não resolvem o problema. A gente está muito distante de conseguir uma solução, justamente porque não se ataca a única forma realmente de você solucionar, que é você punir os indivíduos, né? Se você pune um indivíduo, eles punem a festa. Não é por punir a festa não tem a ver com a violência. O fato de a torcida organizada promover a festa e ela também se envolver na violência, em muitos casos, embora não sejam todos, né, tem os torcedores de organizado que vão lá e brigam, arrumam confusão e tal, embora exista essas duas ações, né, dos grupos organizados, uma coisa não tem nada a ver com a outra, entendeu? São coisas distintas. E aí se proíbe a festa. Bandeira não pode, bateria não pode, faixa não pode nada. Então o que acontece? Aos poucos, as torcidas organizadas elas vão virando até francas atiradoras, que elas não têm o que perder. Não podemos fazer nada mesmo, não pode trazer nada para cá, então a tendência é que isso até piore em algum momento, em função dessas decisões. Você acredita que a forma que a mídia trata esses acontecimentos, essas brigas, até a efetivação da torcida única, acaba perpetuando, facilitando que o Ministério Público, por exemplo, continue com essas medidas, defenda como sucesso? Sem dúvida, porque a imprensa esportiva, primeiro, a imprensa esportiva em geral, ela é muito rasa na cobertura